a modernização do Evangelho. Aqui é o revelador Estevão Júnior e trago este tema hoje para lhe elucidar que na verdade, ainda existem homens de Deus e mulheres de Deus prontos para poder pregar a palavra de Deus, a palavra da verdade. O que acontece nos dias atuais é que nós jovens procuramos uma forma mais fácil de viver o Evangelho. Nós preferimos agradar o mundo do que agradar a Deus. A Bíblia diz: se o grão de trigo cair na terra, morrer, dá muitos frutos, e se não morrer, fica ele só. Então, para dizer que quando nós nos entregamos a Cristo, nós precisamos largar o mundo por completo. Largar tudo aquilo que não agrada a Deus. Porque a palavra de Deus diz ainda que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E quantos homens de Deus se encontram no altar, ou quantos se intitulam de homem de Deus ou de homens de Deus, se encontram no altar, mas que não têm uma comunhão com Deus, são inimigos de Deus. Olha, antigamente, olhando para um pastor, você não perguntava se esse era um homem de Deus ou não. A forma de vestir já dizia tudo, o comportamento, a ética, a moral. Você já entendia que este é um homem de Deus. Então, hoje em dia, você já não consegue diferenciar. Você já não consegue dizer se este é homem de Deus, este é um pastor ou não. Por quê? Porque os homens de Deus, eles trouxeram a modernização, ou melhor, os jovens estão a trazer a modernização no Evangelho. Então, você já vê pastores de calções, você já vê pastores de calças, como é que se chama aquilo, skinny jeans, aquelas calças rasgadas. Você vê pastores de sapatilhas caras, você vê pastores pintando o cabelo, você vê pastores com colares, você vê pastores cheios de coisas, não sei se vou usar o português certo, mas cheio de joias, cheio de fios, mascotes, pescotes, muita coisa. E fica aquela questão: será que o homem de Deus é visto através da roupa ou é identificado através da roupa? É claro que sim, porque a Bíblia diz que haverá uma diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e que não serve a Deus. Tem que haver uma diferença. Antigamente os pastores eram assemelhados aos que trabalham no banco, aos balconistas, por causa da forma de vestir. Hoje em dia, se você vê um rapper, você não consegue diferenciar se esse é pastor ou é rapper, porque há pastores que estão de boné, estão daquelas camisas largas, o vestir do underground. Estamos a falar lá no mundo, você encontra um pastor assim vestido. É claro que o ser pastor não está no vestir, mas a Bíblia nos fala que o corpo é o templo do Espírito Santo. E eu acho que até o que nós vestimos deve dignificar esse templo, essa casa do Espírito Santo. E a tua aparência, a forma como você se dirige, as tuas conversas, as tuas amizades, será que são dignas de você ser chamado homem de Deus, ser chamado pastor? Hoje em dia, nós vemos muitos pastores fazendo negócios, fazendo boladas, como se diz, fazendo muitos trabalhos extra. Eu sei que isso vai trazer talvez uma discórdia, porque alguns pastores gostam disso. Mas é bíblico, a Bíblia diz que o verdadeiro pastor dá a vida pelas ovelhas. O pastor tem que dar a vida pelas ovelhas.
A Bíblia diz até mesmo, o apóstolo Paulo ele diz que o pastor não pode, o bispo, ele não pode estar misturado com outros negócios. Deve ser marido de uma única mulher, deve ser uma pessoa íntegra. E nós vemos na Bíblia, a maior parte dos homens de Deus, se fala por causa dos feitos, a integridade moral, ética do homem de Deus. Mas hoje em dia nós vemos pastores que estão a competir com influencers, estão a competir em fazer vlogs, e você fica admirado, mas este pastor não tem tempo para fazer culto. Por isso que alguns pastores têm dias em que fazem cultos e acabam zombando das outras igrejas que fazem cultos todos os dias. Se o pastor está para a obra de Deus, se entregou de verdade, de coração, tem que estar para as ovelhas. Ou é pastor, ou é uma outra coisa. Porque tem que escolher. A Bíblia diz, ou Jesus ele disse, se quer vir após mim, renuncie, carregue todo dia a sua cruz e siga-me. É necessário que, se o homem de Deus quiser seguir na verdade, carregar a cruz e seguir Cristo. Não é fácil. Por isso alguns acabam modernizando, acabam falando, porque Deus não olha para a roupa, Deus não olha para isto, você vê ali, é ostentação. Isso não é para o homem de Deus. O homem de Deus não pode se preocupar com a fama. O homem de Deus não pode se preocupar com o engajamento. O homem de Deus não pode se preocupar em brilhar. O apóstolo Paulo ele disse, importa que ele cresça e que eu diminua. Mas hoje em dia o pastor quer crescer e o nome de Deus diminua. Vamos lá ver João 21, o que diz. Depois de comerem, Jesus perguntou a Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuida dos meus cordeiros. 16. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Olha, é muito interessante. Veja só que Pedro até ficou triste de tanto Jesus lhe perguntar se ele amava-o ou não. E sempre Jesus dizia, cuida das minhas ovelhas. Então, pastor, Deus ou Jesus, ele quer que você cuide das ovelhas. Saia dos vlogs, saia dessa coisa de você querer se misturar com o mundo. O apóstolo Paulo, quando ele disse, me fiz de louco para ganhar os loucos e de sábio para ganhar os sábios, ele não estava a dizer que você precisava vestir como o mundo veste. Não queria dizer que você devia se apresentar de como o mundo se apresenta. Você precisa estar lá, mas tem que haver uma diferença. E essa diferença é que fará com que as pessoas entreguem-se para Deus e convertam-se. Então, não pode se modernizar o Evangelho. O Evangelho é algo com essência, com valor. Então, não podemos banalizar o Evangelho. O Deus que nós servimos, ou a unção, não está na roupa, não está na aparência. O nosso coração, a nossa alma, entregue a Cristo. Isso é que importa. Mas é necessário que haja uma diferença. As pessoas olharem para nós e verem homens de Deus e mulheres de Deus. Que Deus abençoe a todos, que Deus lhes guarde. Espero que este vídeo venha tocar a todos os homens de Deus e por um motivo talvez acabaram se misturando e acabaram não tendo a aparência de ser homens de Deus. É necessário, a Bíblia diz que nós somos imitadores de Cristo. E sendo imitadores de Cristo, até a nossa forma de vestir, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir, deve ser a mesma coisa. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.